Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso canal Revelação Anglo-Católica. Eu sou o vosso frater, Gaudio Numa. Eu faço então a distinção entre as leituras dominicais da Igreja Católica Romana com as leituras da Igreja Católica da Inglaterra ou a Igreja Anglicana, como é conhecida. Por exemplo, dono significa Deus. Dar frutos, as duas não têm diferença. Só que a Igreja Anglicana ela tem mais opções de leituras. E as leituras são feitas na Bíblia. Não tem missal romano, missal litúrgico, missal dominical. E a Igreja Católica Romana tem simplesmente aquelas leituras. A primeira leitura, a segunda, o Salmo, né, o Evangelho. Vamos então, sem mais demora, para as leituras do dia 19 de julho de 2020 da Igreja Católica da Inglaterra. Atenção, às sextas-feiras eu envio os comentários, envio as homilias dessas duas igrejas. Mas às quartas-feiras também eu coloco sempre uma cultura geral sobre a história da igreja, sobre o anglicanismo, sobre qualquer coisa relacionada à igreja ou à religião. Às quartas-feiras, 14 horas. Você que é catequista, você que gosta de falar sobre a Bíblia, sobre as leituras, você que gosta de mergulhar nesse mundo teológico, então esse aí é o canal certo. Então vamos lá. Leituras dominicais da Igreja Anglicana. Gênesis, capítulo 28, versículo 10 a 19a. Salmo 134, versículo 1 a 12 ou 23 a 24. Romanos, outra leitura. Agora uma leitura semelhante à da Igreja Católica Romana. É Romanos, capítulo 8, versículo 12 a 23. Difere de uma ou dois versículos, ou mais versículos, mas são semelhantes. Outra opção de leitura. Mateus, capítulo 13, versículo 24 a 30, ou versículo 36 a 43. Outra leitura semelhante da Igreja Católica. Sabedoria, capítulo 12, versículo 13, ou então versículo 16 a 19. Outra opção de leitura. Isaías, capítulo 44, versículo 11 a 17. Esse salmo é semelhante à da Igreja Católica Romana. E, portanto, depois do salmo, então, temos o Santo Evangelho, mas eu vou colocar na sequência da Igreja Católica. O Santo Evangelho, que é Mateus, capítulo 13, versículo 24 a 30, ou então versículo 36 a 43. Nós estamos no 16º domingo do tempo comum, tanto da Igreja Anglicana como da Igreja Romana. Todas elas são católicas, una Santa Católica Apostólica. Vamos então nas leituras da Católica Romana. Leituras dominicais. A primeira leitura está em Sabedoria, capítulo 12, versículo 13 a 16 e 19. O Salmo vamos encontrar no capítulo 85 ou 86, igual à Igreja Anglicana. Segunda leitura em Romanos, capítulo 8, versículo 26 a 27. E o Evangelho, igualzinho com a Igreja Anglicana, que está em Mateus 13, versículo 24 a 43 ou 24 a 30, como a Igreja Católica da Inglaterra ou a Igreja Anglicana apresentou. Vamos então à nossa mensagem bíblica. Eu vou pegar a mensagem bíblica do Santo Evangelho, até porque não há muita diferença, e eu gosto dos Evangelhos, né? E também não há muita diferença entre os dois livros, tanto Mateus da Igreja Anglicana como Mateus da Igreja Católica Romana. No domingo passado, nós entramos no terceiro discurso do Evangelho de Mateus e ouvimos a parábola do semeador, cujos sementes caem em vários tipos de terra. Em seguida, o evangelista Mateus apresenta uma parábola própria, a do joio no meio do trigo. No meio, nestes 5 versículos, entre a parábola e a sua explicação, apresenta 2 pequenas parábolas, a da semente de mostarda e a do fermento que a mulher mistura na massa, e uma palavra de um profeta do Antigo Testamento. Mateus gosta destas referências ao Antigo Testamento para convencer seus leitores judeus e cristãos. A parábola do joio só se encontra no Evangelho de Mateus. O cristão não se deve acomodar e dormir
mas vigiar. Por quê? Seu adversário, o diabo, vos rodeia como um leão a rugir. Na primeira parábola, não se definiu qual semente foi semeada. Pelo fruto, podia ser o trigo, o milho ou a soja não eram conhecidos na época, tá? Não esqueça isso. Aqui se define a boa semente e o trigo. O joio, que se encontrava no Antigo Oriente todo, era considerado uma aberração ou forma enfeitiçada do trigo. E seu veneno, meus queridos irmãos e irmãs, vem de um fungo. Aparecem os empregados, que não são os mesmos que farão a colheita depois. Muita coisa nesta parábola não corresponde à prática comum da agricultura, mas os ouvintes já estão sensibilizados em reconhecer metáforas. Por exemplo, significa boas obras. Inimigo significa o diabo. Colheita significa juízo final. Ceifadores significa anjos. Não esqueça essas palavras, vai ser importante para ti. A pergunta dos empregados corresponde à prática comum. Arrancar primeiro a erva daninha, depois colher o trigo e guardar no celeiro. E só no final queimar o joio que ainda sobrou no campo. Mas a resposta é contrária. Deixai crescer um e outro até a colheita. Não cabe aos homens fazer a separação entre bons e maus, pois só Deus pode fazer o julgamento. Para a comunidade cristã, talvez o joio seja a parte de Israel. Como as parábolas anteriores, também essa parábola de imagem vegetal descreve o dinamismo da mensagem evangélica. O grau de mostarda tem um tamanho menor que 1 milímetro, mas a planta madura pode alcançar uma altura de 4 metros nas hortas da Galileia. Estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. A expressão pequeno como um grão de mostarda tornou-se provérbio. A mensagem da palavra é que o reino terá sucesso. Como o grão de mostarda é também um fermento. O reino de Deus tem um começo modesto, mas um grande desenvolvimento. As parábolas permitem às pessoas que as escutam desenvolver a compreensão sobre a realidade da vida cotidiana, e perceber de que forma o reino anunciado e realizado por Jesus convoca para ação e transformação em vista da justiça de Deus. O evangelista volta à parábola do joio e do trigo, que será explicada à parte. Segue-se uma lista de significados nesta alegoria. A alegoria é uma parábola em que cada item tem significado, não apenas o final, a moral da historinha. O Filho do Homem não é apenas aquele que vem julgar o mundo no final dos tempos, mas o mesmo Jesus que semeia a palavra já agora e controla a colheita e a história toda. Nota-se que o campo não é a igreja, mas o mundo. Os discípulos são sal e luz do mundo, enviados ao mundo todo. A boa semente não é a palavra, como na primeira parábola do semeador, mas os filhos do reino. A liturgia traduz os que pertencem ao reino. A prática comum da agricultura era arrancar primeiro a erva daninha, joio, e depois colher o trigo e guardá-lo no celeiro. No final, queima-se o joio que ainda sobrou no campo. Mas a resposta da parábola narrada em versículo 30 foi contrária. Porque o dono respondeu aos empregados: pode acontecer que, arrancando o joio, vocês arranquem também o trigo. Deixe crescer um e o outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifadores: arranquem primeiro o joio e o amarrem em feixes para ser queimado. Depois recolham o trigo no meu celeiro. Esta sequência, diferente da agricultura, corresponde ao esquema apocalíptico, onde os maus são castigados primeiro e os bons salvos. Para Mateus, o foco aqui é o juízo que ele apresenta como pequeno apocalipse, destacando o destino do mal. O Filho do Homem enviará seus anjos e eles retirarão todos os que fazem outros a pecar e os que praticam o mal. Todos os que provocam escândalos e praticam a iniquidade.
ou seja, os que não praticam a lei que culmina no amor. A fornalha de fogo expressa o juízo. João Batista havia anunciado que alguém que vem depois de mim vai recolher seu trigo no celeiro e queimará a palha num fogo inextinguível. Mateus costuma falar de chorar e ranger os dentes para expressar as dores dos condenados. O reino do Filho do Homem está atuando neste mundo, no campo, através da evangelização, semente boa, pelos apóstolos, a igreja no mundo. Quando o mal for destruído, o reino do Filho transforma-se no reino do seu Pai. Os justos discípulos que praticam os mandamentos de Jesus são agora a luz do mundo e brilharão no céu para sempre. Jesus instaura o reino dentro da igreja e esta é feita pela ação de bons e maus. A vinda do reino, porém, entra em luta contra o espírito do mal e conduz os justos à vitória final. A história é tensa, continua voltada para a manifestação gloriosa do reino. Com um chamado de atenção, Jesus conclui: o que acabou de explicar influencia diretamente na vida dos discípulos. Então é isso, fica a dica para vocês. Não seja aquele inimigo que vá plantar ervas daninhas para depois prejudicar a colheita. Ou então não seja a erva daninha, porque senão você será arrancado, amarrado e queimado. Viva o mandamento, meu querido irmão. Aproveite essa quarentena para fazer um retiro e reconhecer a sua vida, reconhecer as suas práticas. Assim seja, estamos juntos. Até o próximo vídeo. Não esqueça, todas as quartas-feiras estarei no seu telefone, estarei no seu celular, estarei no seu computador, te falando sobre o que as leituras do domingo nos apresentam, qual é a mensagem que essas leituras nos deixam. Tchau, tchau, paz e bem, pax et bonum e até o próximo vídeo.